Oi, meu nome é Gabriel. E se tem uma coisa que eu tenho certeza sobre mim é que eu nunca tive grandes ídolos distantes. Sempre me marcou muito mais quem estava do meu lado. Meus amigos, meus vizinhos, pessoas comuns que na verdade nunca foram comuns. Todo mundo conhece alguém que deve ser conhecido pelo mundo inteiro. Se os holofotes iluminam poucos, ainda existem milhares de histórias extraordinárias escondidas nas sombras. Chamei para essa missão o Diego, que além de ser o melhor filmmaker que eu conheço, também compartilha dessa mesma paixão. Juntos, a gente vai fazer o máximo para ampliar o espaço. Chegou a hora do mundo conhecer os heróis que sempre estiveram do nosso lado. Rio de Janeiro, casa dos extremos. Caos, ordem, correria, paz e luta. Muita luta. Aqui a luta não é só um esporte, é o nosso dia a dia. Tem gente que luta pra viver, gente que vive pra lutar e gente que, por só se sentir vivo lutando, faz da luta sua vida. Hora da gente conhecer algumas verdadeiras lendas que escolheram esse caminho. Somzinho, né? Pra dar aquela motivação pra porrada, né? O Baixinho é um local hero, mas pra ele, a gente vai usar o termo cria. Ele é cria de Copacabana. Respira o local de um jeito diferente. Encontra alguém a cada esquina e conhece todo mundo por aqui. Ele não é cria só do bairro, é cria da luta também. Tá nisso desde o início. Já enfrentou os maiores nomes do mundo e chegou em lugares que qualquer lutador sonha. E se engana quem acha que agora, chegando aos 50 anos, tá na hora de descansar. Ele tá se preparando para a próxima luta em um dos maiores eventos de MMA do país. E adivinha com quem ele aprendeu a ser assim, incansável? E o Baixinho sempre foi muito dedicado, né? Sempre teve muito potencial. O Baixinho sempre foi mais, assim, como lutador, se destacou mais. Né? Sempre foi muito dedicado e tinha uma técnica boa, um canhoto, um cara raçudo, valente, determinado, sabia o que ele queria. Né? Quer dizer, tinha um sonho. Acho que aquele troço, você tem que ter um sonho. Então a gente começa a nossa história daqui do Leme, um lugar onde eu venho todo dia treinar. Como tá chegando o dia da luta, o pau tá quebrando. Esse é o treino da equipe. E hoje é aquele dia que você chega se perguntando por que você veio e sai querendo voltar. Dia de sparring. Aqui também tem aulas comerciais, mas nesse horário são só os atletas profissionais. Tirando eu, claro. Eu venho só pra apanhar. Treino é baseado em cada um que vai lutar em seu adversário. No caso, sou eu agora que vou lutar. Então, meu treino, eu procuro treinar com a galera que é boa, trabalha bem um boxe, de vez em quando bota pra baixo, pega umas guilhotinas. Procurar fazer um sparring com o cara como se fosse meu adversário. A luta é uma dança. Uma dança violentamente ensaiada, onde não existe coreografia. Você treina para improvisar, improvisa para treinar e depois aprende com seu mestre o que deve fazer de melhor para a próxima. Quando eu faço isso aqui, ó, puxa, a luva trava já. E aí vocês estão fazendo isso aqui, ó. Vocês estão entrando aqui e girando aqui. Beleza, mas vocês estão largando aqui, ó. Você tem que pensar assim, ó. O cara tá ali batendo, travei o braço. Eu vou mergulhar minha mão para raspar ele. O braço vai vir quando ele cair, ó. Agora na Nádia que tem um grau de pau de roupa, caramba, dele, irmão. Foi o cara que abriu as portas para mim, para conhecer a luta, onde foi meu pé no chão, né, contra a depressão, os conselhos, as formas de dizer como a vida é dentro do tatame, como reflete, né, é paizão. Ele foi uma engrenagem assim, tipo, lógico, sai da cabeça do atleta, mas a galera tem que dar importância também em quem tá ali por trás, tipo, te moldando, entendeu? Porque lá em cima sobe o cara sozinho, mas, tipo, quem faz parte do processo, seja ele treinador, a galera que tá ali contigo, tipo, da equipe, família, estrutura familiar, tudo que você tem por trás é o que conta. Pô, eu vejo ele mais como uma figura paterna, entendeu? Porque ele fez muitas coisas por mim que não era nem muito no âmbito profissional.
foi mais pessoal. E só tenho a agradecer, entendeu? Pela forma que ele me criou. Claro, minha mãe, ela moldou o meu caráter, mas ele moldou o caráter social, né? Que pode dizer assim. Cara, o Baixinho sempre foi um espelho pra mim desde garoto, né, irmão? Sempre vi ele competir, treinar, entendeu? Sempre vi nele um cara muito focado, muito atleta, muito responsável também. Como eu falei, pô, o Baixinho é um exemplo pra mim, sempre foi um exemplo pra mim. Eu acho que eu sou viciado e amo muito o que eu faço, entendeu? Desde que eu me aprendi, botei na minha cabeça que eu sou um lutador, eu acho que isso aqui é meu trabalho. Então, se eu não vier treinar, às vezes eu não treino e dou aula, né? Que eu também dou aula particular, dou aula pra caramba. Mas se eu não treinar, eu me sinto vagabundo. Parece que eu faltei o trabalho, parece que eu não fui trabalhar. Mas eu aprendi isso aí com o meu mestre Marco Ruas. Quem conhece vê no Instagram, o Marco, ele montou um CT na garagem lá dele nos Estados Unidos, ele treina todo dia, ele corre, ele nada. Pô, cara, então acho que é um vício muito gostoso, é um vício que só traz coisa boa pra gente. Então, eu nunca vou parar. O Baixinho sempre foi, cara, um cara craque, e até hoje lutando, é uma coisa que me dá muito orgulho. O cara tá já com a idade e continua competindo e vencendo. Sim. Quer dizer, determinado, é um cara determinado. E o mais importante é que todos eles seguiram o meu estilo de tipo de vida, que eu digo. Além de lutadores, se tornaram os professores e mestres. Tu vem dar o jab. Só quando você vai dar o jab, você tem que trabalhar e jogar o jab aqui. Tu vem com a guarda baixa, joga o corpo pra frente. Tu joga assim pra depois bater. Aí, pegou. Tu fica assim, tu tá entrando assim. Do Leme a gente vem direto pro Morro do Cantagalo. Nossa ideia era encontrar um local hero, mas acabamos achando uma família. Ou melhor, um clã. O primeiro deles é o Harrison. Campeão de tudo que você possa imaginar, ele já venceu os maiores nomes do cenário e lutou os principais eventos do mundo. Ele é um cara simples, pouca palavra e muita ação. Enquanto a gente está subindo o morro, encontramos o irmão dele, o Cleison. Competidor nato, já venceu basicamente tudo. É o terror da categoria. E chegando na casa deles, a gente entende o porquê que se chama Morro do Cantagalo. As credenciais falam por si só. Medalhas não são artigos de luxo, são parte da decoração. Paredes de troféus e premiações te dão boas-vindas na entrada para você entender que não são casos isolados. Tudo foi toda a mesma coisa. Eu que comecei, incentivei eles a lutar, né, treinar, né, falava. Aí depois o Renê nasceu, aí o Renê viu eles indo também, né, aí que ele sempre ficava chorando, que queria ir, ninguém queria levar ele. Aí eu fiquei com pena dele e falei, então eu vou começar a te levar. E se engana quem pensa que as coisas param por aí. A nova geração já tá garantida. O que tu olha pra eles assim, tu quer chegar onde eles chegaram? Chegar até, tipo assim, tentar ser melhor que eles, né? Não, fala pra ele, a obrigação dele, pô, tem que ser melhor que a gente, né? Porque ele tem tudo de mão beijada. Pô, a gente fazia rifa, pô, vendia sorvete na praia, pô, pedia ajuda pros outros. Sim. Pô, hoje tem tudo na mão beijada. Agora é treinar e ficar bom. A preocupação dele é estudar e treinar, né? Sinto muito orgulho deles, né? Dar no caminho certo. Sim. Pelo jeito que é, né, a situação, eu consegui botar eles no caminho certo. Conseguiu mesmo, dona Eunice. E pra quem mora no Cantagalo, todos os caminhos levam à praia. Não é qualquer praia, tá? A Praia do Arpoador. Um paraíso como esse aqui, às vezes lutar jiu-jitsu, nem todos se dedicam, relaxam, entendeu? Aí vem pro mar, pegar umas ondas, mas depois eles voltam, porque uma coisa concilia a outra. Surfar e praticar artes marciais, que é o jiu-jitsu, que é uma coisa que depois eles voltam. É coisa que está no sangue. Mas é a vida que segue. Eles estão aí, hoje em dia eles fazem as duas coisas. Eles praticam um pouco de onda
e mais o jiu-jitsu. O jiu-jitsu tá no sangue, não tem mais como voltar atrás. Voltando pro morro, a gente tem que te contar a história de mais um fenômeno cria daqui, o Filipinho. Parceiro de longa data de toda a família Santos, ele é outro colecionador de medalhas. Ele também foi o primeiro a sair dos treinos do morro para ir para a atual academia que ele tá, levando o Harrison e o Cleison junto. Só daqui de faixa roxa, que foi um ano da pandemia, né? Foi um ano que a galera tava meio que não tinha campeonato e tal. Então esse brasileiro aqui lotou pra caramba. Aí eu fui competindo em alguns campeonatos, perdendo pra caramba. Aí quando eu ganhei meu primeiro assim, campeonato assim, já na Azul, aí deu um gosto assim de quero mais, né? Quero avançar. Eu percebi isso também no jiu-jitsu. Quanto mais eu plantava treino, mais a minha colheita foi boa, assim. Eu lembro quando eu não tinha condição assim de participar de campeonato. E no meu primeiro campeonato Rio Open, assim, caramba, sem quem pedir, né? Meu pai trabalhava na praia, minha tia também correria. E tirar R$250 assim deles, assim, né? O Thiago já ajudava o projeto todo final de ano com o brinquedo. Aí eu lembro que eu escrevi mensagem pra ele, tipo, pedindo apoio, explicando tudo, que eu ia participar do Rio Open e tal. Aí ele, daquele jeito dele, pô, garoto, claro, vou arrumar. Nessa semana eu lembro que ele falou até sexta, que era, eu acho, o último dia, até sexta eu pago. Aí eu lembro que foi até antes, ele pagou antes com um aluno lá da Aliança. Aí foi criando esse vínculo, né? Por caso, ele foi um cara que me ajudou sem querer nada em troca. Se você estivesse perguntando quem é Thiago, pode deixar que eu te conto. Eu vim aqui na Academia dos Meninos, a Aliança do Leblon, para te apresentar o Thiago, um verdadeiro local hero e o responsável por mudar a vida dessa galera. O Thiago é o responsável pela unidade da Aliança no Rio, a academia mais cara e selecionada do país. E a pegada dele é muito simples. Se você é sério, está disposto a trabalhar duro e precisa de ajuda, aqui é o seu lugar. Eu consegui evoluir muito, cara, nesse pouco tempo que eu tô aqui. Acho que não tô nem 2 anos na Aliança. Já evoluí muito como pessoa, como atleta também. Pô, sou outra pessoa de um ano atrás. O terror dos preguiçosos e melhor amigo do dedicado, ele deu um passo além. Utilizou toda a estrutura da academia para dar oportunidade para quem precisa. Tem que derrubar! Não adianta não derrubar! O cara é um exemplo pra mim, pô, de vida mesmo, pô, de superação, pô. Nessa, tipo, como amizade, como ser amigo, pô, o cara, não tem o que falar do cara, o cara é excepcional. E falando no Thiago, cara, acho que o Cleison já falou, um cara que, pô, mudou minha vida, assim. Parada que eu tinha muito na minha cabeça, que, meu irmão, como o Cleison falou, tem que ser só campeão. Não, meu irmão, tem que, pô, ser uma boa pessoa, ser, sabe, é um conjunto de coisas, entendeu? Então o Thiago, pra mim, ele é um conjunto de coisas. Ontem eu encontrei um cara na rua, o cara falou, você é um mestre? Não, sou professor. Dos professores lá da academia. Então eu nem quero esse mérito. O mérito é conjunto. Aqui o Harrison, quando ganha, o mérito não é do Harrison, o mérito é do Leozinho, do Cleison, do Rafa, de todo mundo. Não tem esse negócio de, querer ser uma pessoa boa. Isso é clichê, bro. Tem 1 milhão de defeitos, não tem que querer fazer uma pessoa boa. Mas eu penso sempre assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, puta, cara, eu ia gostar que fizesse por mim, né? Será? Vou fazer isso? Não, mas eu não passo a mão na cabeça de ninguém, eles sabem disso. E nem por isso eles deixam de gostar de mim, tá vendo? E nem por isso eu deixo de gostar deles, mas eu nunca vou deixar de fazer, porque eu acho que a gente sabe que um é leal ao outro. E a lealdade não tem nada a ver, eles não me devem nada, nada. E nem eu devo nada a eles. Se a luta no geral é uma dança, o jiu-jitsu especificamente é um xadrez. Cada movimento é uma exposição. Cada ataque um contra-ataque. Fintas, blefes, armadilhas. O jiu-jitsu se luta com a cabeça, através do corpo. Você precisa pensar o tempo todo. E a fadiga não é só física, ela também é mental. O estudo é infinito. A arte é suave. A força faz parte.
A brutalidade não. Ela é seu maior inimigo. É lá que o mais fraco se impõe sobre o mais forte. E o professor é quem os verdadeiros ignorantes acreditam não ter nada a ensinar. Mas a verdade é que a gente tem muita sorte de poder aprender com esses caras. Você deve ter percebido que tem mais um ali que eu não falei, né? E tem mesmo. Esse cara é o Leozinho. Fala que Rocinha é uma cidade dentro de uma cidade. Exatamente. Sinistro. Cria da Rocinha, a maior favela da América Latina, ele é outro que agarrou a oportunidade que o Thiago deu. Competidor nato, a luta tá no sangue. Filho e sobrinho de lutadores, começou cedo no jiu-jitsu e é estrela na favela. Quebrador de maxilar, tá? Começou em um projeto na própria Rocinha e depois foi pro Cantagalo. De lá, seguiu os passos do Filipinho, Harrison e Cleison e hoje tá na Aliança. Entendeu? Meu professor Montanha, sempre botou na minha cabeça, não, compete, pô, me puxava o gás, botava me treinar com o cara pesadão, forte. Ele, não, isso aí vai te ajudar. Irado. Pô. Então daí que vem essa força, né, mano? Sim, essa força aí não é normal, não. Tudo bem? Aqui é meu avô, Jurandir. Tudo bem? Essa é do Mundial, fui campeão mundial esse ano. Lutei o brasileiro, eu fui campeão também, de marrom peso pena. Eu treino desde novinho, como já conversei com você, desde 6 anos, 7 anos de idade. E foi através do meu pai também é lutador. E aí decidi carregar o legado dele também, né? Carregar o legado da minha família também, meus primos também a maioria são lutadores. O senhor criou um monte de lutador assim? Pra ninguém mexer comigo, né? O senhor luta ou não? Luto não. Eu luto só num prato de comida mesmo. Tá certo. Eu falei, vem cá, rapaz, você escolhe uma coisa só, ou jiu-jitsu, ou voleibol, ou futebol. Uma coisa ou outra, você ficar nessa pra lá e pra cá, vai ter uma hora que você não vai demorar a decidir. Sim. Aí ele falou, é mesmo. Aí decidiu no jiu-jitsu. Mesmo? Foi assim? Graças a Deus, aí tá até hoje. Quando ele viaja, ele fala, vou viajar, vou lutar em tal lugar, tá? Vai, meu. Já viajou o mundo, né? Vai que vovô vai ficar aqui orando. Legal. Vai pedindo a Deus aí que lhe dê força, porque talento você tem. Se não fosse minha avó, meu avô aí, impossível, tudo isso tá acontecendo, né? Através deles aí, que, minha avó sempre me incentivou no esporte, minha avó sempre me levou, meu avô também sempre me deu muito conselho, sempre conversou muito comigo. Dever cumprido e o orgulho que eu tenho, hein, viu? Eu falo... Pois é um orgulho que o Rio de Janeiro todo tem. E por falar em jiu-jitsu e Rio de Janeiro, impossível não pensar no responsável pelo jogo de chão do baixinho, a lenda Ari Galo. O Ari tem 2 academias em Copacabana, uma na favela dos Tabajaras e outra na pista. Ser humano da melhor espécie, um exemplo a ser seguido, ele tem uma missão importante: carregar um legado gigantesco como responsável da escola Carson Gracie na América do Sul e Europa. Exemplo de homem, de caráter, de pessoa é o Carson Gracie, né? Então eu tenho o Carson pra mim, eu respiro a Carson Gracie todo dia. Eu represento a Carson Gracie América do Sul e Europa. Né? Eu tô sempre em reunião com o mestre Carson Gracie Jr., que é o líder da equipe, levando o nome do Carson, o legado dele, e nunca deixar apagar, cara. Vai estar sempre aqui estampado no meu peito. Queria que ele tivesse uma oportunidade, tivesse em vida aí, conhecer o Alexandre, que ele com certeza ia estar no corner do Alexandre também, porque o Alexandre lutou como Carson Gracie, né, firme ali, defendendo sempre o nome dele próprio, Alexandre, Marcos Ruas e essência também do Carson Gracie, né. Então o Alexandre, eu costumo dizer que é divisor de águas aí, cara, o cara que chegou no momento que uniu mais as equipes também, né, a humildade tentado lá, que ele é um cara que treinava com todo mundo da luta livre, todo mundo do Muay Thai, e pô, se rendeu ao jiu-jitsu antes, não só na antiga, que era Barra Gracie, mas também a Carson Gracie. É um cara que, meu irmão, chegou pra fazer a diferença aí.
Então aqui é o centro, o local onde todos os lutadores vêm e frequentam, para poder beber Guaraná, sair, fazer uma resenha aqui, ó. Então a galera toda fica junto, a galera do MMA, a galera do Jiu-Jitsu, luta livre, vem todo mundo aqui. Todos um preto? O Carson Gracie, né, que foi nosso mestre, ele não bebia açúcar, misturava nada com açúcar, então ele via o Guaraná em pó sendo feito com, o pó do Guaraná feito com xarope do Guaraná. Então ele deu a ideia de fazer o açaí usando o xarope do Guaraná, então é como todo mundo bebe até hoje, em tudo que é lugar. Sai na tigela, né? Pause por um momento. Você está prestes a conhecer uma das maiores lendas do boxe e uma personalidade única. 7, 8, 9, 4 flexões. Vai. 1, 2, 3, 4. Mão na nuca, girou. Adivinha onde eu tô novamente? Isso mesmo, no Morro do Cantagalo. O Cláudio é fundador da Nobre Arte, projeto no Morro que forma e treina os maiores lutadores do mundo. Literalmente, tá? Mundialmente conhecido, o Cláudio começou isso aqui sozinho. Depois de um hotel no alto do morro falir, ele começou a fazer obras e construir uma academia por conta própria para os moradores da favela que não tinham condições de pagar uma. Aqui é disciplina. E tem um princípio que eu sempre disse: estrela que pra mim só no céu. Acabou. Aqui não tem que um é melhor do que o outro, não tem nada disso. Então, não, se ajudando. Só assim é que a coisa funciona. E só assim é que a gente pode ter isso aqui durante 38 anos. Em 38 anos, várias pessoas passaram por aqui. Basta vocês verem aí na parede. Nada mais, nada menos, né? Como é que tá isso aí? Tudo fruto de viagem. E depois disso também, eu viajei o mundo com vários lutadores, da qual eu tenho 4 passaportes e sou autor de 2 livros escritos de próprio punho. E tudo com essa história do boxe. Nascido e criado na favela, sim, entendeu? E é isso. E aí a galera foi acreditando no meu trabalho, foi vendo que cada vez mais tinha uma importância muito grande na arte de socar. Meu irmão, tem que, ó, isso aqui é tudo que passou. Entrou aqui, passou pelo boxe e tudo, e o nome tá aí. Se Shimu trouxe para treinar aqui. Que maneiro, hein, mestre? Baixinho. Não, é isso. E a mesma coisa o Baixinho, quando me conheceu, veio para cá. Como ele já era do Muay Thai, ficou mais fácil para lapidar a mão dele. E aí o trabalho foi acontecendo, a afinidade foi cada vez mais forte e é um indivíduo que eu tenho como filho adotivo. E chegou o dia da luta. Lutar em casa é outro sentimento. Uma multidão de alunos, amigos e família estão gritando alto nas arquibancadas por você. Eu, inclusive, tá? Se você já viveu ou participou de alguma preparação de luta, sabe o que tá em jogo. Adrenalina lá no alto. Quase infartei, real. Minha mão começou a tremer. Eu falei, meu Deus do céu, pra quê? Falando pro pessoal, não, ele vai fazer a raspagem dele, ele vai fazer a raspagem dele. E não raspava nunca. Pô, quando eu segurava o pulso dele aqui pra botar quando eu pisava aqui pra botar o gancho, a mão dele escorregava. É a agonia do caralho, quando ele passou ali, você foi girando, tu não saía ali do centro. Vambora!
alegria dos meus alunos, dos meus amigos, terem vindo aqui, dar essa energia positiva. Isso aí não tem preço, cara. Eu já lutei no mundo todo, em vários lugares do mundo. Lutar assim perto dos amigos, dos meus alunos, não tem preço. Meu filho no meu corner, uma sensação diferente, pô, muito boa. Minha esposa aqui é chuchu. Então, só tenho a agradecer, estou muito feliz e ver o sorriso, né? Botar o sorriso no rosto de todo mundo é a parada que me deixa mais gratificado de continuar lutando. Isso para mim é o mais importante. Por mais que no lugar mais alto do pódio caiba apenas um, serão milhares pisando ali com você. Tem quem não se contentou em abrir os caminhos, mas também quis navegar por eles. Ou quem nasceu destinado a viver o esporte desde o berço. Tem quem luta por quem já se foi, tem quem luta para mudar o que está por vir. Ou até mesmo quem tem toda a condição de buscar o mundo, mas escolhe ficar no lugar onde pertence para completar uma missão. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses dias, é que quando você faz da luta sua vida, no momento em que você mais precisa, ela luta por você. Os meus amigos. Vida longa aos heróis escondidos no nosso dia a dia. O mundo merece conhecer vocês.